Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Como passaram de Natal? Espero que todo mundo esteja bem, graças a Deus, agradecendo ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, né? Foi o aniversário dele, parabéns para ele. E a história de hoje é interessante, eu já li, confesso pra vocês, e eu gostei bastante. Então eu vim aqui trazer pra vocês hoje. Quem nos conta é um moço, tá? Ele enviou aqui pra gente. E se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, o seu comentário, com todo respeito, tá bom? Lembrando que nós não fazemos acepção de religião de forma alguma, todos aqui são bem-vindos. E vamos ao relato. Ele fala o nome da cidade, né? 1985. Esse ano, a minha família resolveu comprar uma casa no interior de uma cidade. Eu tinha 13 anos, eu me lembro muito bem de como era assustadora a nossa casa nova, distante de todas as outras residências. Minha casa provavelmente foi construída por volta de 1940, tinha 2 andares, o piso era uma madeira com partes podres, paredes velhas e com manchas, bem típica de história de terror, né? O teto tinha muita goteira e a parte mais assustadora, o porão. Um lugar escuro, úmido e com mau cheiro, que apesar de várias vezes os meus pais terem lavado, o cheiro ruim nunca saiu. Antes de nos mudarmos para a casa nova, eu perguntei ao meu pai por que ele tinha comprado aquela casa tão velha e tão assustadora. E ele me respondeu que era um lugar barato e estávamos com poucas condições na época. Era o que o dinheiro deu para comprar, para eles morarem. Os únicos vizinhos da nossa casa moravam a cerca de 1 quilômetro. Esse vizinho mais próximo de nós veio no dia da mudança falar com meu pai. E eu ouvi quando ele falou que não entendeu porque o meu pai tinha comprado aquela casa, pois a mesma era assombrada por um espírito de uma velha bruxa que havia residido lá. Mas o meu pai não se importou com essa história, pois não acreditava naquele absurdo. Dias e dias foram se passando e nada anormal aconteceu. Meu tio Marcelo, que morava junto, os nomes estão trocados, junto conosco, começou a se queixar de marcas roxas pelo corpo, pois ele não sabia o que estava acontecendo. Afinal, ele não tinha se machucado. Em uma noite de lua cheia, no mês de junho, eu acordei com muita sede. Eu fui até a cozinha beber um copo de água e estava muito frio. Deveriam estar uns 10 graus naquela noite. Voltando para o meu quarto, eu olhei pela janela da cozinha e ouvi uma coisa muito assustadora. Eu senti um frio na minha espinha, minhas pernas ficaram paralisadas e com um susto eu gritei. Mas não saiu voz. No meio do quintal estava o meu tio parado, totalmente pelado, com uma faca na mão, dentro de um círculo com velas pretas, e do lado dele uma figura horrenda. Era uma velha, que aparentava ter uns 90 anos. Seus olhos eram avermelhados, seus dentes podres e a pele cinza. Estava vestida com uma camisola surrada e com os pés descalços. Uma verdadeira bruxa. Misericórdia. Tentei correr para o meu quarto, mas eu não consegui. A única coisa que saiu foi um gemido. Quando eu ia de novo pela janela, não havia mais ninguém. Foi então que senti minhas pernas voltarem e quando eu me virei para correr para o meu quarto, levei um baita susto. Meu tio estava atrás de mim, junto com a velha. Foi então que eu senti as mãos dela no meu ombro. Ela segurou tão firme que eu senti as grandes unhas dela cortando a minha carne. Ela fedia podre, igual ao sótão.
A única coisa que eu lembro foi quando ela abriu tanto a boca que parecia que iria me devorar ali mesmo, como se fosse uma cobra. Foi então que a minha vista ficou toda escura. Acordei gritando. Quando eu olhei, eu estava na minha cama, deitado. A porta do meu quarto abriu com uma certa violência. Era minha mãe que vinha correndo por causa dos meus gritos. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu contei o que tinha acontecido. Minha mãe... acontecido na noite anterior. Mas minha mãe não acreditou em nada do que eu havia dito. Ela disse apenas que devia ter sido um pesadelo devido à febre muito alta e que também seria impossível, pois meu tio tinha viajado para a cidade para consultar um médico para descobrir os motivos das manchas em seu corpo. Então minha mãe saiu do quarto e eu fiquei pensando se aquilo teria sido mesmo um sonho, pois era tão real, ou eu devia estar ficando louco. No dia seguinte eu acordei bem melhor. Fui para o quintal brincar um pouco. Foi então que eu percebi algo estranho no chão. A terra parecia ter sido cavada. Então eu resolvi verificar o que estava enterrado ali. Para minha surpresa, o nosso gato, que havia sumido há 2 dias, estava lá, com os olhos arrancados, a pata esquerda cortada e um estranho símbolo na barriga que parecia um pentagrama. Logo eu chamei minha mãe aos gritos e mostrei o que tinha encontrado e disse que estava no mesmo local que eu vi o meu tio e a velha 2 noites atrás. Ela disse que aquilo não passava de um sonho e que provavelmente foi algum vizinho que fez aquela crueldade. Naquela mesma tarde, meu tio voltou de viagem, falou para todos que sua saúde estava em perfeito estado e que as manchas eram apenas uma falta de ferro. Então a noite veio e começamos a nos preparar para o jantar. Fui então no banheiro lavar as mãos. Percebi que a porta estava aberta, então eu fui olhar com muito cuidado quem estava lá dentro. Parado, em frente ao espelho estava o meu tio. Ele estava sem camisa e eu pude ver. Ele estava sem camisa e eu pude ver o mesmo círculo nas costas dele e um tipo de cruz de cabeça para baixo. Então eu percebi que ele me observava pelo espelho. Foi quando a porta do banheiro se fechou sem ele fazer um único movimento. Aí não tinha como falar que ele estava dormindo, né? Então eu fui às pressas para a sala de jantar. Meu pai perguntou-me por que eu estava tão assustado. Disse que estava tudo bem, pois se contasse a história ninguém iria acreditar. Depois de alguns instantes, meu tio desceu as escadas, sentou na mesa, olhou para mim e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas balancei a minha cabeça